Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Esse aqui é um outro vídeo que eu estou fazendo dedicado para estudantes de psicanálise e psicanalistas iniciantes no Brasil, tá? Especificamente os do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode fazer um psicanalista no Brasil, tá? Se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal e deixe também um like para eu saber que você está gostando do conteúdo, tá bom? Depois que você ver o vídeo, deixa o teu like aqui. Bom, vamos falar aqui então sobre o que pode e o que não pode fazer um psicanalista no Brasil especificamente. Em primeiro lugar, o que não pode fazer um psicanalista? O psicanalista no Brasil, ele não pode dar diagnósticos. Um diagnóstico no Brasil, em saúde mental, ele só pode ser emitido por um médico, um psiquiatra especificamente, ou um psicólogo, com registro ativo no CRP, né, com o Conselho Regional de Psicologia. Saindo desse ambiente, não pode haver diagnóstico, tá? Nenhum terapeuta, inclusive terapeutas de outras abordagens fora da psicanálise, tampouco podem emitir diagnóstico, tá? Não pode, é proibido, a lei não permite. Não pode, um psicanalista, ele não pode falar para psicanalista aqui, eu estou falando de formação pura, 100% psicanalista, tá? Sem ser psicólogo, sem ter estudado medicina. Beleza? Então, o psicanalista puro, ele não pode emitir diagnóstico. A lei não permite e a própria psicanálise não é prática da psicanálise emitir diagnósticos, tá? Eu devo ter um vídeo no meu canal aqui que fala sobre por que nós não emitimos diagnósticos, além do motivo da lei. Mas se não, eu vou rever, se eu não tiver, eu vou refazer, ou eu vou fazer um vídeo novo falando sobre por que psicanalistas não dão diagnóstico, tá? Mas enfim. Então, diagnóstico, somente médico, psiquiatra, né? E um psicólogo com registro ativo no CRP no Brasil. Isso porque o psicólogo, se ele não tiver um registro ativo, se ele não pagar lá a mensalidade do CRP, ele também não pode fazer diagnóstico, tá? Ele é impedido de praticar a psicologia. E dar diagnósticos é de uso exclusivo do psicólogo no Brasil. Que outra coisa o psicanalista não pode fazer? Eu vou falar outra coisa aqui. O psicanalista não pode fazer testes de nenhuma natureza, tá? Testes projetivos, por exemplo, que são exclusivos dos psicólogos. O psicanalista não pode fazer isso no Brasil. Existem testes, principalmente psicométricos, que têm um enfoque comportamental, né, que um psicanalista nem vai querer fazer mesmo, porque não é a nossa praia falar de comportamental. Mas existem testes projetivos, tá? Existem uma série de testes projetivos que têm um enfoque psicanalítico, tá? E que é prática de psicanalistas em alguns lugares do mundo. Por exemplo, eu moro no México e psicanalista aqui no México faz teste projetivo, tá? Então, e no Brasil não pode fazer porque todos os tipos de testes, em geral, né, a menos que você invente um teste teu, mas mesmo assim você vai ter problemas aí burocráticos, né? Então, testes psicométricos, por exemplo, e outros tipos de testes de saúde mental, eles só podem ser feitos por psicólogos ou psiquiatras, tá? Então, o psicanalista não pode fazer isso. Agora, o que o psicanalista pode fazer no que se refere à documentação, por exemplo? Será que o psicanalista pode emitir um atestado médico ou um atestado psicológico, né, nesse caso? E a resposta é não, não pode. Não tem peso de atestado qualquer documentação que um psicanalista emitir, somente psicólogo e psiquiatra, ou médicos, né? Então, por exemplo, se o teu paciente ele agendou uma sessão com você em horário de trabalho dele, e aí ele no final ele fala, você pode emitir um atestado para mim que comprove que eu estive aqui, para o meu patrão não descontar o dia de mim. Então você não pode emitir um atestado se você for psicanalista de formação pura. Sabe por quê? Porque somente um psicólogo poderia fazer isso, ou um médico. E você não é isso, nenhum dos dois. Caso você seja psicanalista de formação pura, tá? Porque tem médico que é psicanalista, tem psicólogo que também é psicanalista, tá? Mas enfim. Então o que você pode emitir? Você pode emitir uma declaração. O papel, a folha, o documento que você vai emitir se chama declaração de presença. Ou declaração do que você quiser, mas tem que estar escrito declaração. Não pode estar escrito atestado, tá? Atestado não pode. Então você vai dizer ali, declaração de presença em consulta psicanalítica, declaração de presença em sessão psicanalítica. E aí você vai dizer, declaro para os devidos fins que fulano de tal esteve em sessão psicanalítica no dia tal, no horário de tal a tal, e vai escrever o seu nome e vai assinar. Né? Isso aí que você pode emitir. Pode ser um papel timbrado meu? Pode. Não existe nada contra. A lei não proíbe ninguém de ter um papel timbrado. Você pode ter o papel timbrado que você quiser. Você tem uma marca, né, que você vai colocar, coloca, usa. É bonito, né? É interessante, é elegante usar isso. Então usa, tá? Coloca lá. Mas não é um atestado, é uma declaração.
Dá um nome que você quiser para essa declaração, mas é uma declaração. E você precisa deixar claro para o teu paciente, como a água, que essa declaração não é atestado. E que pode ser que o patrão dele aceite aquele papel como comprovante de que ele esteve com você, mas pode ser que ele não aceite, tá? Ah, mas eu estou sofrendo aqui de uma... O paciente falando, né? Eu estou sofrendo de uma depressão, eu não consigo trabalhar, não consegui trabalhar os últimos 3 dias. Você não pode fazer uma declaração aí dizendo que eu... Então, olha só a encrenca que você está se metendo, tá? Então, não pode, não tem a lei não te dá essa autorização, tá? A menos que você for um psicólogo ou um médico com registro ativo, tá? No conselho de classe. Então, não damos atestado, mas podemos dar uma declaração. Outra pergunta que as pessoas fazem é, em um julgamento, vamos imaginar que você foi intimado a comparecer como testemunha ou como prova, né, para atacar ou para defender alguém que está ali sendo julgado. E ali alguém quer saber o seu parecer, né? Quer saber se aquilo que você está... Por exemplo, quer saber se essa pessoa esteve com você em sessão. Ah, ele matou não sei quantas pessoas e agora está aqui sendo julgado. Eu quero saber se ele realmente fazia tratamento com um psicanalista. Você pode aparecer e testemunhar? Pode, tá? Você pode sim. Porque você não está mentindo, você está dizendo a pura verdade. Se aquela pessoa realmente esteve com você num processo analítico, você pode dizer, sim, ele esteve comigo no processo analítico. Tá? Não tem nenhum problema. Então é isso. Psicanalistas, eles podem trabalhar com convênio médico? Olha só essa. Podem trabalhar com convênio médico? E a resposta, infelizmente, depende atualmente. Por quê? O psicanalista ele pode trabalhar no convênio se ele for médico ou se ele for psicólogo. Fora disso, os convênios não aceitam psicanalista de formação pura. Quem sabe, com a regulamentação, né, se vier algum dia uma regulamentação da psicanálise, esse preconceito acaba, né? Então pode ser que acabe esse preconceito e que algum dia a gente possa trabalhar em convênios médicos ou convênios de saúde com formação pura em psicanálise. Mas hoje não pode, tá? Não pense nisso, não tenha essa ilusão se você está estudando psicanálise. Não pode, a menos que você seja psicólogo, tá? O mesmo serve para hospitais públicos. Aliás, falando em público, será que um psicanalista ele pode prestar um concurso público como psicanalista? Bom, aí também a resposta é depende. O edital do concurso, o que ele diz? O que ele diz, por exemplo, na descrição da vaga? Os requisitos de contratação. Esse psicanalista que eles estão procurando, quem é? Quais credenciais ele precisa ter? Alguns editais podem ser claros em dizer, por exemplo, que pedem um psicanalista com formação em psicanálise e uma pós-graduação, por exemplo. Okay? E lá na descrição da vaga, pode ser que a descrição diga exatamente o que um psicanalista faz. Que bom, se for assim, vai fundo. Vai lá, se candidata. Agora, se você perceber que a descrição da vaga desse edital está confusa, porque muitas prefeituras não sabem a diferença entre psicanálise e psicologia. E aí coloca psicanálise, mas na descrição é uma descrição de psicólogo. Escreve lá coisas que são referentes do psicólogo. Tá? Então aí está confuso e é melhor você não se meter nessa encrenca. Porque já aconteceu de psicanalistas se candidatarem a vagas, assim. E aí o Conselho Federal de Psicologia viu o edital e falou assim, não, peraí, essa prefeitura está pedindo um psicólogo. Onde já se viu aqui? Vai aplicar testes psicométricos. Não, isso é psicólogo, só psicólogo pode fazer isso. E aí, o CRP entra com uma ação e o edital é derrubado, né? Aquela vaga ela não pode mais ser preenchida, eles precisam emitir outro edital corrigindo a descrição, e aí, em vez de pedir psicanalista, vão ter que pedir um psicólogo. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, para você prestar concurso, o edital precisa estar muito bem escrito. Precisa estar claro como a água, que o que eles querem é mesmo somente um psicanalista. A descrição da vaga tem que ser específica, com funções de um psicanalista. E também os requisitos para a vaga, né? Qual é a formação desse profissional? Precisa estar específico ali como a água. Eu já vi psicanalistas concursados por prefeituras, porque estava correto o edital. Tá? Então é possível, mas depende da forma que a prefeitura, por exemplo, ela escrever o edital. E dificilmente escreve certo, viu? Na maioria das vezes, as prefeituras confundem psicologia com psicanálise. Então, é um assunto complicado. Tá? Então, basicamente é isso. Comentei aqui algumas coisas que o psicanalista pode fazer, outras coisas que psicanalistas puros de formação, que são apenas psicanalistas, não podem fazer. Tá? É importante que você respeite isso. Uma última coisinha que eu queria falar para você aqui. É uma coisa que deixa os psicólogos muito tristes, e eu dou razão para os psicólogos nesse caso aqui. Tá? Se você é psicanalista, não se identifique como psicólogo. Não faça isso.
tá? Ah, mas eu tenho um curso aqui de psicologia holística, sei lá. Então eu não posso me chamar psicólogo holístico? Não faz isso. Não faz isso. Porque no momento que você coloca lá na tua bio, na rede social lá, você coloca fulano de tal, psicólogo não sei o quê, você é passível de denúncia, tá? Você é passível de denúncia, porque você não é psicólogo, se você não for, né? Você não é psicólogo, não diga que você é. Não, eu, inclusive, evitaria até mesmo qualquer termo que tenha a ver com a psicologia. Falar qualquer coisa psicológica, porque isso tudo pode dar a entender que você está usurpando o cargo de um psicólogo. Quando você fala psicologia, psicológico, eu uso expressões psicanalíticas, né? Psicanalítico, analítico. Eu evito usar coisas que as pessoas interpretem mal. E deixe claro para o teu paciente que você, caso você não for psicólogo, que você é um psicanalista. Que o teu papel e a tua função é psicanalista. Ok? E que isso fique bem claro, tá? Porque muitos psicólogos no Brasil, eles têm o ego muito fraco, e eles se sentem muito ofendidos quando eles veem isso. Mas nesse caso é com razão, tá? E vão lá e denunciam você por exercício ilegal da profissão de psicólogo, tá? Então não se meta em problemas. Lembre-se, se você não é psicólogo, enche o peito para dizer que você é psicanalista, tá bom? E não tem problema nenhum. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vejo você numa próxima ocasião aqui no canal ou em algum lugar que você está vendo o meu conteúdo nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau.